Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Mira. Sejam bem-vindos à quarta emissão do programa A Conversa Com. Hoje o meu convidado é o escritor Cândido Aroca. Boa noite, Cândido. Obrigado por aceitar estar presente no meu programa e seja bem-vindo. Muito boa noite, obrigado. Vamos então começar. Trabalhou na construção civil, na agricultura, fez parte das tropas paraquedistas, teve uma empresa de desportos radicais, fundou e dirigiu uma revista de desporto, foi dirigente associativo, frequentou o curso de Direito, do qual desistiu, tirou o curso de Artes Plásticas, foi mineiro, criou uma rádio pirata no tempo do fascismo, fez mergulho, entre tantas outras atividades. Mas foi apenas em 2015 que começou a dedicar-se à escrita. Como é que surgiu este gosto pela escrita depois de tantas atividades profissionais? Sempre gostou de escrever ou só descobriu mais tarde? Na aldeia, em Aroca, portanto, onde eu vivi até aos 17 anos, não havia forma de eu me expressar pela escrita, porque também não havia como o fazer e onde o fazer. De qualquer forma, na escola eu já tinha já me davam alguns conselhos que gostavam das redações e da forma como eu utilizava a escrita para me expressar. E desde essa altura, e como sempre fui um leitor muito fervoroso, sempre me entusiasmei pela escrita, mas nunca com a intenção ou nunca com a ideia de poder vir algum dia a publicar um livro. Isso estava fora dos meus horizontes. Com o decorrer do tempo e com a participação depois, já mais tarde, com alguns textos em jornais e revistas, nomeadamente em revistas de caráter militar, para onde fui aos 17 anos, esse gosto pela escrita então começou a ganhar forma. Nunca produzi uma escrita com intenção de publicar nesta fase, porque eu entrei para os paraquedistas com 17 anos e saí de lá com 42. Portanto, esse foi o período em que escrevi muito, mas nunca com a intenção de vir a publicar. Escrevia para revistas de caráter militar. Foi nessa altura também que criei a revista de desporto, que foi editada durante 4 anos. E tinha também participações periódicas em jornais regionais. E esse bichinho ficou, mas depois, quando me apanhei liberto da minha profissão, então comecei a cuidar mais a escrita. A leitura continuou, porque eu sempre fui um leitor muito fervoroso. Mesmo na aldeia não havia biblioteca, então tínhamos uma carrinha que fazia distribuição de livros. De 15 em 15 dias nós tínhamos uma carrinha da Gulbenkian que fazia a entrega dos livros na aldeia. E eu ficava sempre com o máximo que podia para ler até à passagem seguinte. Portanto, o gosto pela leitura esteve sempre. Obviamente quem lê muito começa a ter aquele bichinho de e se eu conseguisse fazer isto, como é que seria? E pronto, foi daí. E quando percebeu que gostava de escrever, pediu opinião a alguém sobre os seus textos? Não pedia opinião a ninguém, porque quando nós escrevemos o primeiro livro, temos vergonha. Sentimos um bocado, isto não é para nós, os escritores é que sabem escrever, nós não somos escritores, mas os escritores também não eram escritores antes de o serem. Portanto, todos nós somos escritores se tivermos essa vontade e se trabalharmos para isso. Quando eu comecei a escrever com mais intensidade foi quando criei o Facebook em 2011. Nessa altura eu comecei-me a recriar nas minhas páginas de Facebook e comecei a publicar textos de forma periódica, quase diariamente, nas minhas plataformas de Facebook. Eu comecei a gostar do exercício, então ia cuidando cada vez mais a forma como ia trabalhar até porque eu estava a escrever já para um universo razoável de leitores e não queria falhar. E quais foram as primeiras opiniões que recebeu desses leitores? Pois as primeiras opiniões desses leitores foram as que me levaram a editar o primeiro livro. Eu não tinha intenção nenhuma de publicar os textos que eu diariamente publicava no Facebook.
e foram os meus leitores que me sugeriram, que diziam que os textos estão tão lindos, se fizeres uma coletânea dos textos e fizeres um livrinho, eles dizem que são poemas. Eu continuo a dizer que o que eu escrevo não é poesia, é apenas um texto poético a que eu dou uma forma de poema para facilitar a leitura e para dar mais ênfase depois à leitura do livro. Pronto, e o incentivo veio daí. Quando começaram a desafiar, eu de início não acreditava que isso fosse possível, mas depois comecei a falar com algumas pessoas o que é que eu teria de fazer, porque nunca tinha editado um livro, não fazia a mínima ideia. Falei com o proprietário da gráfica, falei com pessoas que já tinham publicado e a ideia, em 2 ou 3 meses eu tinha já tudo organizado para fazer a publicação do primeiro livro, que foi em 2015. E depois de receber todo esse feedback positivo e todo esse incentivo para publicar o primeiro livro, conseguiu fazer uma espécie de autoanálise e perceber se era mesmo bom nisso ou não, porque além de os outros acreditarem em nós, também temos que ter uma grande fé no nosso talento para conseguirmos dar esse passo. Tinha essa consciência? Eu tinha a consciência que não prestava, que o que eu escrevia não tinha valor nenhum, porque há sempre... Eu sentia-me que estava quando os meus leitores me pediam, faziam a encomenda dos livros, o primeiro livro está esgotado, eu ficava com algum receio de não estar a corresponder à expectativa, porque uma coisa é lerem um texto, outra coisa é lerem um livro. E o livro são muitos textos, e um texto pode ter uma opinião positiva, mas outros todos podem não ter. Curiosamente, a aceitação foi muito... Curiosamente não, a aceitação foi muito boa, e lançou-me logo para o segundo livro em 2016. Portanto, foi fantástico. Isso também não lhe deu espaço para duvidar do seu valor? Não. Isso depois vai-se quebrando. É como tudo, a experiência vai-nos dando essa vontade. Disse então que sempre escreveu. Escreve porque sente essa necessidade, porque há qualquer coisa que o puxa a escrever, que o leva a escrever, ou porque gosta de escrever? Eu gosto de escrever, mas também sou muito crítico e muito observador. Às vezes até me criticam por eu ser tão cáustico nas minhas críticas no Facebook. Mas eu, como sou um observador e não quero passar por esta vida de uma forma indelével, quero marcar, quero deixar marca. Então acho que essa vontade, quando eu escrevo um texto, estou logo com vontade de escrever outro e as coisas vão acontecendo de forma natural. O que é para si a escrita e que efeitos práticos pode ter em quem escreve e em quem lê? É curioso que para mim a escrita não é um escape, mas é uma forma de eu me elevar um bocadinho, de aprender mais, porque eu ao escrever tenho que fazer pesquisas em algumas coisas que escrevo, em quase todas, e eu tenho que ler muito e depois ficar à espera de escrever e ficar à espera da crítica. Curiosamente, nestes primeiros 2 livros, que são de textos avulsos, portanto não tem hipótese, abre-se o livro em qualquer página e lê-se o texto que está lá. Tenho tido muitas observações no Facebook dizendo que o Cândido parece que me conhece, escreveu este texto mesmo para mim. Ou seja, no fundo nós estamos neste mundo global em que nos inserimos, mas que no fundo partilhamos dos mesmos problemas uns dos outros. Às vezes pensamos que os outros são muito felizes e não são assim tanto. Então esse feedback para mim também é muito interessante, porque dá-me pistas para eu conduzir a minha escrita num determinado sentido. É evidente que eu tenho... há uma frase que eu escrevo aí na badana dos meus livros, que é: eu escrevo como apetece, porque até agora não tinha editora, era por conta e risco meu, portanto não tinha que prestar contas a ninguém. Se não vendesse era um problema meu, uma vez que vende é porque as pessoas gostam, e quando elas dizem que eu escrevo para aquela pessoa ou para aquela e que se identificam com aquele texto e que parece que eu conheço porque escrevi aquilo que elas precisavam de ouvir, portanto acho que estou no bom caminho.
Em 2015 publicou então o seu primeiro livro, O Amor Não Para Jantar. Já disse que é uma coletânea de textos, mas para quem não conhece, sobre o que é que fala? Que temas é que aborda? São muito diversos. São desde situações do cotidiano, outras que são mais de foro íntimo, mas eu tento abarcar uma panóplia muito grande de assuntos para que o livro não fique monótono e os textos sejam atrativos. Em cada capítulo que eu crio, crio uma unidade em cada um dos capítulos e meti os textos de acordo com o título desse capítulo. Depois, como eles são muito, muito diferentes uns dos outros, alguns quase de cariz, não diria sexual, sim, mas já com a queimar o risco do aceitável. E daí vêm as críticas, porque eu não me conheciam assim, porque eu não devia escrever de forma tão explícita, porque teria de ter cuidado, porque alguns leitores não gostam, mas eu não escrevo para um leitor em particular, eu escrevo para um universo de leitores que me segue no Facebook, a maior parte deles, e é daí que eu os conheço, porque conheço muito poucos pessoalmente. E lida bem com essas críticas negativas? Sim, eu posso contar um episódio. Uhum. Eu fui apresentar o livro às Caldas da Rainha. Pediram para ir lá apresentar o livro. Eu não costumo fazer apresentações, só fiz na minha terra por questões sentimentais, mas não costumo fazer as apresentações, porque os livros vendem-se por eles, então fui apresentar o livro às Caldas da Rainha e pediram para ler um texto. Eu não gosto de ler os meus textos, gosto que sejam outras pessoas a ler, porque soa melhor. Se for eu a ler, acho que aquilo é um fiasco, mas pronto. Quando cheguei às Caldas da Rainha, perguntaram-me se eu ia ler um texto. E eu disse, não vou ler, porque eu não tenho esse gosto da leitura em público e não gosto de ouvir a minha voz em público. Então nós vamos pedir aqui a uma pessoa que leia. E escolheram o texto. E agora vai ser um bocadinho forte, porque o texto que escolheram foi exatamente aquele que eu queria que não escolhessem. Porque a plateia estava a rondar os 50, 60 anos. Então escolheram Faz-me Puta. Eu olhei para o lado e só ouvi esses... Pronto, arrasaram com a apresentação do livro. Não, estive 2 horas a responder a questões relacionadas com os textos que estavam nos livros, porque desbloqueei ali um bocadinho aquele temor de falar de sexo quando é uma coisa tão natural como comer, vestir, beber, andar de bicicleta, passear. Só que as pessoas ainda têm esse pudor em relação à sexualidade. Esse episódio achei engraçado porque tive muito medo quando escolheram esse texto, mas depois vi a reação da plateia e fiquei 2 horas a falar sobre o livro. Ou seja, o que podia ter corrido muito mal, correu muito bem. Exatamente. Quais são as principais dificuldades de todo o processo de edição? Isto tendo em conta que uma edição de autor implica que seja o autor a fazer tudo, a editar, a corrigir, a fazer a capa ou a pedir ou pagar a quem a faça. Como é que se gera isto tudo? Eu corri o risco no primeiro livro, e ficaram 3 gafes por descobrir, de fazer a correção do primeiro, e destes 2 livros foi eu que fiz a correção dos 2. Portanto, assumo o risco na totalidade. A capa foi feita pelos meus filhotes, porque estão em artes plásticas e estão ligados às artes, e então foram eles que trabalharam. Eu dei as ideias base da capa que eu pretendia e eles depois trabalharam o resto. Na parte da concepção do livro, quando fui à gráfica, inteirei-me de o que é que eu teria de apresentar para que eles dessem corpo ao livro. Eles são muito simpáticos, a gráfica com quem trabalho, e apenas me pediram para apresentar os textos em bruto, e eles depois fizeram todo o trabalho de paginação, da estruturação dos vários textos, a organização dos capítulos dentro do livro. Todo esse trabalho foi feito por eles e que estava incluído na proposta que me apresenta, estava incluído na proposta que me apresentaram.
Portanto, foi um processo muito simples. O problema não. O que depois dá mais trabalho é receber encomendas, fazer encomendas, enviar encomendas, dar os autógrafos e não sei o quê. E depois aquilo tem que ser de um dia para o outro. Se tenho pedido num dia, envio no dia a seguir. Controlar os pagamentos, as entradas. Pronto. Esse é o processo que eu gosto menos. Porque o que eu gosto mais mesmo é escrever e ver o livro, ver o corpo já do livro saído cá para fora. Sendo a escrita uma paixão, como é que se sentiu quando viu pela primeira vez o primeiro exemplar do seu primeiro livro, que até passo a mostrar enquanto me explica? Ora bem, verem lá em casa. Eu sou muito, muito exigente em tudo o que faço. E como fui eu que fiz ou que disse como é que queria a capa, depois fiquei com a sensação que não era bem aquilo que eu queria. Se fosse mais assim, mas isto é como construir uma casa. Quando nós chegamos ao fim, se levasse ali uma varanda e a colar um telhado e mais não sei o que, que ela ficava bem. O livro é igual. Não vale a pena nós querermos ser perfeccionistas ao ponto de que tudo nos agrade, tudo fique na perfeição, porque nunca fica. É como pintar uma tela, eu também pinto e chego ao fim da tela e apetece-me voltar lá e desfazer metade e voltar a pintar outra coisa qualquer. Mas a sensação foi de um sonho cumprido, um sonho realizado? Sim, essa a parte é a ansiedade. É como se nós estivéssemos a fazer uma maratona e depois no fim descontraímos, vamos para o banho e ficamos todos partidos. É um bocado assim. É que vem assim um sentimento de dever cumprido, mas ao mesmo tempo aquele relax que nos cria uma certa nostalgia. Já acabou, e agora? Como é que vai ser? Correu bem. Pronto. Muito bem. Vamos então falar um bocadinho com os nossos ouvintes que devem estar a fazer algumas perguntas ou a dizer boa noite. Boa noite a todos. Passo ao Jorge. Com certeza. Boa noite então, Joana. Boa noite, Sr. Cândido Aroca. É um prazer enorme para a Rádio Mira tê-lo aqui nesta emissão do programa A Conversa Com, muito bem dirigido pela nossa Joana Veríssimo. Lá para casa então, boa noite também. Obrigado por estarem desse lado a seguir atentamente esta emissão e também uma boa noite muito especial para quem nos segue a partir da página oficial da Rádio Mira em www.radiomira.pt. Os seguidores aqui do Facebook, então, boa noite também para a Maria Mateus, que está por lá, o António Veríssimo, que envia as boas noites para a Rádio Mira e deseja um bom programa. O José Carlos Oliveira, que também está por lá, envia as boas noites à Rádio Mira e um forte abraço. Lucy Portela diz que amo suas poesias, parabéns. Não Obrigado. Sei se o Sr. Cândido sabe quem é, não conhece, mas portanto é uma leitora. Pois. Uma leitora ou um leitor? Uma leitora, normalmente. Fernando Ferreira também está por lá, boa noite para o Fernando. Portanto, já sabem, se quiserem colocar algumas questões ao Sr. Cândido Aroca, escritor, com certeza que a Joana não se importa, facilita-lhe o trabalho. Exatamente. Fiquem por aí, continuem a seguir então esta que é a quarta emissão do programa A Conversa Com, desta vez com o escritor Cândido Aroca e a nossa Joana Veríssimo. Vamos então continuar. Disse há bocado que começou por expor os seus textos no Facebook e foi aí que começou a ganhar o seu público. Mas como escrever é um processo tão íntimo, não tem nenhum tipo de receio quando publica, e não falo de receio de não gostarem, mas de se estar a expor demasiado. Eu uma vez disse que quando o livro saiu, eu senti que me tiraram 2 ou 3 peças de roupa. Portanto, isso explica bem o meu sentimento em relação à saída do livro, porque, quer queiramos, quer não, nós estamos no livro. Nós não nos podemos aliar do que escrevemos, porque nós somos o que escrevemos e escrevemos o que somos. Portanto, não vale a pena fugir. Se fizermos diferente, estamos a falsear um bocado a escrita e corremos o risco de que não gostem do que nós escrevemos. Eu costumo dizer que eu não escrevo com as esferográficas, escrevo com o coração, escrevo com o que eu sinto, com os meus sentimentos. E talvez seja esse o segredo do sucesso destes 2 livros que foram editados. Então,
já passou de certeza pela situação um bocadinho constrangedora de os leitores lhe perguntarem se os seus livros são autobiográficos. Isto já lhe aconteceu? Sim, claro. E acontece, acho que a todos. Eu recordo-me um episódio numa entrevista que deu o José Rodrigues dos Santos, em que ele, num dos livros, escreveu, estendeu-se um bocadinho numa passagem mais erótica, e numa entrevista perguntaram-lhe se aquilo tinha acontecido na realidade, se era uma fantasia ou se nem era uma coisa nem outra. E ele disse: fica ao critério do leitor, não me vou expor ao ponto de dizer o que é que isso... a minha resposta é a mesma, quer dizer, não vou dizer se um texto ou outro... todos são meus e todos têm muito a ver comigo e eu tenho muito a ver com os textos. Agora, nenhum deles é 100% meu. Vou me inspirando como disse, eu sou muito observador, sou muito curioso, estou sempre a inventar coisas, nunca estou quieto, sou um ser completamente irrequieto, tanto dá para ver pelo que eu já fiz ao longo da minha vida, que eu nunca paro numa coisa só. Eu abracei a pintura quando saí da minha vida militar, rapidamente deixei a pintura, rapidamente não, abandonei a pintura para me dedicar à escrita. Entretanto, tinha feito o exame ad hoc para entrar em Direito em Coimbra, abandonei, fui para artes plásticas para o Porto, estive na Árvore 2 anos e meio, depois quando me dediquei à escrita, eu sinto-me mais confortável aqui. E aí travei um bocadinho as outras atividades. Agora a pergunta que se impõe: porquê é que o amor não para jantar? O título vem de uma passagem que é: a economia não para almoçar. E eu acho que nada para coisa nenhuma, porque nós estamos... eu costumo dizer, eu gosto muito de cozinhar. Então costumo dizer que cozinhar é um ato de amor. Então, se eu estou a cozinhar com amor, o amor não está a parar só porque eu vou cozinhar. Continuo no meu ato de amor, por aquilo que eu faço, pelas pessoas que vão tomar a minha refeição, por mim, porque eu amo mais a mim em primeiro lugar e só depois os outros, senão não conseguia. Se eu não me amasse muito a mim, com os defeitos que tenho e com as virtudes, não era capaz de amar as pessoas que me rodeiam. Assume-se como uma pessoa de paixões e amores tórridos. É daí que vem a necessidade de escrever sobre amor? É daí que vem a necessidade de escrever algumas coisas sobre o amor, porque há outras que são da minha vida, dos meus 12, 13 anos. No segundo livro tem passagens do menino com 12, 13 anos, e eu sempre fui um homem de amor, porque eu já fui muito amado desde a minha família, os meus pais, muito pobres, mas onde há pobreza pode haver amor, e era o caso na minha família, e sempre fui um homem de amor. As paixões tórridas encaixam-se dentro dos amores que eu tive. Basicamente é isso. E o que é para si o amor? O amor é nós partilharmos portanto, sermos nós, sermos autênticos eu quando falo de amor, não falo do amor carnal, do amor entre homem e mulher. Eu, como disse, sou muito crítico, e às vezes dizem que tens a mania que falas muito do amor, mas estás sempre a criticar. Uma coisa não impede a outra. Eu continuo a ser um ser crítico e continuo a amar. Portanto, o amor é eu sentir-me bem comigo e transportar para as outras pessoas esse meu bem-estar, esse meu estado de espírito, essa minha vontade de dar aos outros o que eu quero receber deles. Antes então de continuarmos e de começarmos a falar do segundo livro, vamos outra vez ouvir o que os nossos ouvintes têm a dizer. Com certeza, então está por cá também o Doremi Moraes, exatamente, que envia as boas noites. Lu Ferreira envia os também. Parabéns, Cândido Aroca, continuação de muito sucesso. Joaquim Silva, o homem da X Rádio, um grande abraço até ao Porto.
que envia as boas noites para a Rádio Mira. Aldo Oliveira também, boa noite a Aldo Oliveira, que envia as boas noites para a Rádio Mira. A Ivone Sousa Ramos envia os parabéns. Muito obrigado. João Ramadas diz boa noite, Rádio Mira. Joana, desejo-te as maiores felicidades nesta fase. Obrigada. E, portanto, continuam por lá também, António Veríssimo, etc, etc, etc. Já sabem, podem colocar algumas questões. Se só agora se ligou à Rádio Mira, esta é mais uma emissão, é a 4ª emissão do programa A Conversa Com, produzido e realizado pela Joana Veríssimo. Vamos então continuar. Em 2016 publicou o seu segundo livro, Escolhi Ser Feliz. Todos procuramos a felicidade, é basicamente o nosso objetivo de vida. Como é que podemos escolher ser felizes? Eu acho que depende de nós sermos ou não sermos felizes. Há quem diga que não, os outros podem nos fazer infelizes, só podem se nós deixarmos, se nós permitirmos. Nós temos que criar defesas que nos permitam a não ingerência dos outros na nossa felicidade. E há um texto, creio que no segundo livro, que diz que é no segundo livro, que é a história do menino que havia uma coisa que ele nunca queria perder na vida. Podia ser pobre, podia não ter umas botas para calçar, podia não ter umas calças, podia não ter a saca para levar os livros para a escola, mas havia uma coisa que ele não queria perder, que era deixar de ser feliz. Portanto, ele não queria perder a felicidade. E mesmo descalço, indo para a escola descalço, ele continuava a ser feliz. E eu recordo-me que eu estava nos primeiros alunos da classe, não era turma, era da classe, e recebia, normalmente nunca ganhei o primeiro prémio, que havia aquela coisa, o incentivo de dar alguma coisa aos melhores alunos da turma, da classe. E eu recebia sempre o terceiro. E ficava muito triste porque eu queria... O terceiro era uma caixinha de lápis de cor, o primeiro era uma esferográfica, o segundo eram os lápis. E eu queria sempre a esferográfica e nunca a tive. Mas nem por isso deixei de ser feliz, porque eu lutava... o meu objetivo era, eu quero um dia receber a esferográfica. Tive a dar, nunca recebi. Mas não era infeliz. Continuava essa busca. Aliás, esse contágio da felicidade e da infelicidade é muito real no dia a dia. Se nós convivermos permanentemente com pessoas felizes, nós vamos absorver essa energia da felicidade. Ao contrário, se convivermos demasiado com pessoas que nos absorvem o tempo, a energia, a nossa vida quase na totalidade, nós vamos ser uns seres também medonhos. Então a melhor forma é nós irradiarmos a nossa felicidade para os outros, e eles vão com toda a certeza ser também felizes à nossa custa, mas por simpatia connosco, porque nós não deixamos que eles... Eu não permito que as pessoas à minha volta andem felizes. Até dizem que eu sou muito chato, porque acorda sempre bem disposto, andas bem disposto o dia todo. Claro, porque é que ainda anda mal disposto? É verdade. De que é que fala este segundo livro? O título é bastante sugestivo, portanto suponho que fale um bocadinho de como podemos ser felizes, ou do que é que, ou neste caso, do que é que o faz feliz a si, autor, ou ao narrador, neste caso. De que é que fala mais? Este aqui é mais pessoal. Como disse, tem um primeiro capítulo que tem 3 ou 4 textos que falam da minha infância, que tendo acontecido há 50 anos ou 45, 46 anos, eu com 12 anos ou 13 ou 14 andava descalço, vivia numa casa que em vez de porta tinha um buraco na parede por onde nós entrávamos, e eu nunca me senti infeliz por viver nessa condição. Eu criava objetivos mesmo, e tem um outro texto que fala disso. Eu queria ser qualquer coisa, queria ser médico, engenheiro, outra coisa qualquer, mas por fatalidade ou por sorte acabei por ser paraquedista, porque um dia andava a tirar batatas lá num campo com um calor terrível no verão,
passou uma avioneta, porque antigamente era assim que se fazia as publicidades nas aldeias, largou uns papelinhos, eu corri pelos montes e lá pelos campos fora à procura dos papéis, e eles diziam: queres mudar a tua vida, vem para os paraquedistas. E era disso que eu estava à espera. Cortei o canhoto, enviei, passado uns meses foi chamado. E fiquei lá 24 anos. Portanto, nós é que decidimos se queremos ou não sermos felizes. Permitimos que os outros nos façam infelizes se quisermos. É esse o meu conceito de felicidade. Portanto, não é evidente, eu fui muito infeliz quando faleceu o meu pai. Foi uma inevitabilidade, eu não pude evitar isso. Mas ganhei força para hoje falar com o meu pai de outra forma. Recordo os momentos bons que tive com ele. Quando faço qualquer coisa, como é que farias se... E ainda o ouço com aquela voz do tabaco que ele fumava muito, e foi isso que o levou. Ainda o ouço quase a dar-me conselhos. Epá, eu não fazia assim, eu fazia assim. E muitas vezes, quase intuitivamente, eu sigo os conselhos do meu pai, que já não está cá há 35 anos. Tem várias páginas de Facebook que contam com muita interação por parte do público. O Facebook é uma ferramenta importante na divulgação do seu trabalho, principalmente tendo em conta que, como não estava a trabalhar com editoras, tinha que fazer a sua divulgação sozinho. Sim, eu tenho cerca de 100 mil seguidores nas várias, no Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, e tinha no Google+, mas vai acabar e já não publico lá nada. Portanto, tenho cerca de 100 mil seguidores. Essa é a plataforma base para quem quer editar livros de autor. Se quiser vender só aos amigos, tem que fazer uma edição limitada que lhe permita desfazer-se dela rápido em 2 ou 3 apresentações, onde convida os amigos para estarem presentes. Eu arrisquei logo a fazer uma edição de 500 exemplares, correndo o risco de não vender, mas não. De facto, houve uma receptividade muito boa por parte dos leitores, e até leitores que compraram, leram e depois foram oferecendo livros a outras pessoas que não tinham acesso ao livro. Eu sei que se tivesse nas livrarias, teria uma venda muito, muito maior. O facto de não estar nas livrarias é que assim permite-me gerir todo o processo, e não estou depois à procura quantos venderam, quantos não venderam, há dinheiro, não há dinheiro, porque eu arrisquei a gastar uma quantia razoável para editar o primeiro livro sem saber se ele ia ter sucesso. De facto, hoje quem quiser editar em edição de autor tem que ter uma boa plataforma de seguidores, e o Facebook é de facto uma ferramenta fantástica para esse efeito. Em junho deste ano será lançado o seu primeiro romance, que já tem título, 4 Vidas, um Destino. Escrever um romance é um desafio maior do que uma coletânea de textos? Claro que sim. Este livro, 4 Vidas e um Destino, era para ter saído ano passado, mas eu às tantas perdi-me um bocado na história, ou seja, a história começou a tomar conta de mim, em vez de eu conduzir a história, já era a história que me estava a conduzir. Na escrita de um romance, nós temos que ter o cuidado de não nos deixarmos enliar por emoções da história. Nós temos que estar distantes da história e conseguir transmitir as emoções a cada um dos personagens. E de facto foi o motivo do adiamento para este ano, foi o facto de eu não me ter dado muito bem com o arranque da história. Depois foi fluindo normalmente e está pronto quase para sair. E pode destapar um bocadinho o véu e dizer-nos sobre o que é que vai ser esse romance? 4 Vidas são 2 casais que têm encontros, portanto, são casais, mas depois, ao longo da história, os casais cruzam-se e desapaixonam-se uns e apaixonam-se pelos outros, e depois aquilo dá uma grande confusão. Há ali uma tentativa de homicídio, há um navio que vai, a história passa-se entre Lisboa e Santorini, na Grécia, e todo o enredo é passado
quase dentro de um navio e numas férias em Santorini. No fundo eu transporto para ali quase aquilo que acontece no cotidiano dos casais. E agora com este boom das redes sociais, os conhecem-se e é com uma facilidade enorme que estabelecem contacto, é esse o mote um bocado do romance. É a facilidade com que as pessoas hoje, de forma quase anónima, se cruzam uns com os outros e começam a estabelecer relações pela via das redes sociais. Muito bem. Parece-me que os leitores vão ficar curiosos. Exatamente. Vamos então ver o que é que os nossos ouvintes têm para nos dizer. Parece que há comentários. Sim senhora, e ainda bem que há, porque os nossos ouvintes estão atentos. Eu vou procurar não repetir por aqui algumas, porque elas fogem num instantinho. E então, a Graça Pinto diz parabéns, beijos. Adelaide Reis diz muito prazer poder assistir o escritor Cândido Aroca. Obrigado, Adelaide, não sei de onde é que ela nos está a ouvir. Também o José Manuel Silva Vaz faz aqui um comentário muito, muito giro. Joana, és linda. Obrigada. Raquel Costa envia as boas noites a todos. Boa noite, Cândido. E diz ainda que aguardo o terceiro livro. Beijinhos e sucesso. Obrigado. Obrigado, Raquel. Não sei de onde é que ela nos está a ouvir também, mas o mais importante é que está lá a ouvir-nos. O João Ramadas tem aqui um comentário também muito engraçado. Também não menos importante, porque diz: Joana, a tua voz na rádio continua a ser magnífica. E diz que adora. Obrigada. Temos os mesmos gostos, ó João Ramadas. Alice Barros, boa noite também para Alice. Diz: boa noite, Joana Veríssimo, boa noite, Cândido Aroca. Boa noite. Parabéns, sucesso e muitas realizações. Que esta caminhada seja uma caminhada crescente para o sucesso e que venham muito mais livros, muito mais alegria, felicidade e amor. Beijos e abraços. Obrigado. Boa noite também para o Paulo Grego. Está por lá, o homem das segundas-feiras, a nossa casa do Domus Nostra, aqui em direto na Rádio Mira também. Manuel Ribeiro, a Luciana Botas, boa noite também. O Lu Ferreira diz: adorei, o amor não para jantar. Escolhi ser feliz, estou ansiosa à espera do teu novo livro. 4 vidas e um destino. Continuação de muito sucesso. Beijinhos. Lu Ferreira. Sei quem é. Obrigado. Obrigado também por estes comentários. Podem continuar por aí, que a Joana não me vai ralhar se eu começar por aqui a interromper. Vamos então continuar. O que é que é mais difícil no processo criativo? Escrever, escolher um título, pensar no seguimento de uma história? O que é que tem mais dificuldade de fazer? Eu tenho mais dificuldade em escolher o título, porque acho que é uma das... se calhar o título e a capa vêm de logo 15 a 20% do livro. Estes 2 livros, o Escolhi Ser Feliz, demorou mais tempo a fazer a escolha do título, porque tinha muito. Eu fiz um pedido aos meus seguidores dei um mote da história e pedi para enviarem títulos, sugerirem títulos para o livro, e tinha imensos, só que eu ia lendo, não é este, não é? E há aquela coisa, aquele clique, eu estava a ver televisão, e acho que o título de uma notícia era, ou a abertura de uma notícia era: a economia não para almoçar. Espera aí, eu vou pegar nisto porque é apelativo, só que eu vou passar isto para a minha escrita. Então, o amor não para jantar. No Escolhi Ser Feliz foi, tinha 30 e tal, ainda tenho na minha sebenta os nomes que estavam como opções, e fui correndo, já tinha passado 2 ou 3 vezes por este, mas houve uma altura, não, de todos é este, pronto, e a partir dali já não desisto da ideia, e foi assim que ficou, por quase uma seleção aleatória. Não tem muita, ou melhor, tem a ver com os textos, mas não foi pelos textos que eu escolhi o título. O que é que o fez decidir deixar de fazer edição de autor e passar a trabalhar como editora, que é o que vai acontecer agora neste novo livro?
Foi uma sugestão que me foi dada por outro escritor, o Pedro Chagas Freitas, que me sugeriu que a dada altura nós temos que dar passos em frente. Ficar a marcar passo é não sair dali. Então temos que dar um passo, correndo o risco. A editora Textos Livres de Aveiro assumiu a publicação deste romance. E eu vou também acolher a ideia com muita força e vamos experimentar a edição com a editora. Eles têm outras ferramentas para divulgação e atingem outros mercados. Vamos ver. Se correr bem, continuamos. Se não correr bem, amigos. Se não correr bem, volto a fazer. Até que apareça outra editora que me diga, não, nós vamos, se estás a vender bem, nós também queremos a nossa parte, então vamos ajudar. Até lá, continuo. Então, na sequência disso, está a trabalhar num segundo romance, que sairá em 2020. Podemos perceber pelas datas que já referi, 2015, 2016, 2019 e 2020, que está numa onda de inspiração e que está a dar frutos. Já passou por alguma fase do famoso bloqueio de autor? Já, tantas. Como é que lida com isso? Muito mal. Muito mal. Às vezes apetece-me ir a tratar do jardim, semanas, já ando por ali a cortar plantas, porque por mais, e não vale a pena fazer esforço, porque às vezes nós, quando estamos com fome, ou quando não temos muita fome, vamos comendo qualquer coisa. Se não temos inspiração, não escrevemos nada. Não vale a pena estar a forçar. Então é melhor ver um filme, ler um livro, e há de haver um momento em que volta tudo outra vez, até com mais intensidade. E isso acontece-me com frequência. E quando recupera a inspiração, aproveita ao máximo, com medo do próximo bloqueio? Eu agora até uso uma estratégia... para que as ideias não me fujam, eu gravo no telemóvel, porque eu apontava no livro, mas às vezes vou conduzir, e agora o livro está na minha mochila, não sei o quê, então pego no telemóvel, digo ali duas frases, que são os motes, para depois desenvolver o texto, e às vezes acontece estar a ver um filme, porque eu sou muito visual, eu estou a ver um filme e aquilo sugere-me qualquer coisa, já era assim na pintura, na escrita é igual. Então vou logo tomar nota e no dia a seguir tenho cuidado de pôr aquilo por ordem para ficar já como um texto em condições. Hoje em dia temos essa facilidade, não é? De aceder a ferramentas. Exatamente. Tem medo do plágio? Não. Não tenho e nunca digo nos meus textos o copyright não sei quê, protegido por lei, não. Eu quero é que aliás, o meu primeiro livro tem vários autores de blogs que publicam os meus textos e dão-se ao desplante de nem sequer pôr o meu nome. E uma vez uma pessoa que faz gestão das minhas páginas disse, olha, isto é uma vergonha, tens de agir. Eu não vou agir porque se ele foi buscar um texto meu para o considerar de sua autoria, é porque o texto é bom. Então deixa seguir, deixa que ele faça. Ele não vai conseguir escrever mais. Se quiser tem que vir copiar outro. Então deixa, não me atrapalha nada. Publicidade gratuita. É. Não faz publicidade porque eu não põe lá o meu nome. Mas o texto, o estilo está lá. Exato. Sim, isso. E hoje em dia, quem quiser... Por exemplo, quem copiar um bocadinho do texto e pesquisar vai logo buscar o autor. Exato. Há autores que só conseguem escrever quando estão felizes, outros apenas quando estão tristes. Há algum estado de espírito que o torne mais produtivo na escrita? Não é por estado de espírito. Se fosse estado de espírito eu estava sempre a escrever porque eu estou sempre feliz. É mais por falta de inspiração mesmo, por uma razão qualquer que eu desconheço. Mas há momentos em que eu esforço-me e tenho que desistir porque não dá. E quando não dá não vale a pena estar a bater no ceguinho. Sonhava em criança conquistar o mundo. Na badana do seu primeiro livro afirma que conseguiu. O que quer isso dizer? Qual é o segredo para conquistar o mundo? Nós conquistamos o mundo quando temos pessoas que nos amam, que gostam de nós, que se sentem felizes por nós estarmos felizes e vão beber muito da nossa felicidade. Eu não quero conquistar o mundo para ter
um avião particular. Eu já fiz tanta coisa na minha vida que eu acho que em cada coisinha que eu fiz, em cada coisinha com dimensões variadas, eu fui conquistando o mundo passo a passo. O meu mundo. Eu não quero conquistar o mundo dos outros, quero que eles vivam felizes no mundo deles. Quero conquistar o meu mundo e ser feliz no meu mundo. E sou, graças a Deus. Quem são as suas principais influências no mundo da escrita? As mulheres. são as mulheres. É sempre... aliás, acho que 90 e tal % dos seguidores são mulheres nas minhas... É assim, uma vez acusaram-me, eu tenho tido problemas com algumas coisas que dizem a meu respeito, porque eu estou exposto e não me defendo, não posso defender, porque dizem o que quiserem e eu estou só como espectador. Então, há situações em que tu és como é que era? Quase um agressor à entidade feminina, porque usas a mulher quase como objeto sexual nos teus livros. E eu perguntei à senhora se ela seria assexuada. Ficou muito chateada comigo, ainda não falamos. Um dia destes, se calhar, ela... Porque é que eu hei de esconder, ao falar de mulheres, ela não tem sexo como o homem? Tem. Até pode ter uma parceira, não precisa ter um homem, o homem pode ter um parceiro. E tem esse tipo de reações que vêm ter comigo assim a seco. Olha, eu estive a ler um bocado o teu livro, tu és assim um bocado agressivo, tu usas a mulher como objeto sexual. E a mulher, quando me usa-me como objeto sexual também, numa determinada fase. Porque eu divido o ato sexual em 3 fases. Faço amor, tenho sexo e faço amor. Portanto, no meio não estou a fazer amor, esqueço-me. Portanto, e às vezes as pessoas reagem mal a essas minhas atitudes, mas eu sou tão frontal que às vezes descarrila um bocado a ideia que as pessoas têm da vida, do ser feliz não é viver constrangido com o que quer que seja. Ser feliz é sermos autênticos e fazermos aquilo que realmente gostamos de fazer. Pode ler-se no seu primeiro livro que a saudade é uma dor boa. Sendo a saudade uma palavra e um sentimento tipicamente português, como é que a define e que efeitos tem na sua forma de estar? Eu tenho, como disse há pouco, tenho muitas saudades do meu pai. Essa é a saudade grande que eu tenho, que não posso colmatar. As outras saudades, se alguém me faz sentir saudades, é porque essa pessoa está no meu pensamento. Eu tenho-a em mim. Se eu não sentir saudades de uma determinada pessoa, ela não me está a fazer bem nem mal. Mas se eu sentir saudades, é bom, é sinal de que eu a recordo, que eu a tenho presente em mim. Daí essa definição de que a saudade, quando é saudade forte, é uma dor boa, porque dói, porque há saudade, mas no fundo é bom porque aquela pessoa ou nos diz alguma coisa. Vou agora ler um dos textos presentes no seu primeiro livro, que foi um dos textos que eu mais gostei de ler. E quis partilhá-lo com os ouvintes para despertar a curiosidade deles. O texto chama-se Festim de Emoções. Mais uma vez, eu sei, quando quase tudo parece perdido, quando o amor parece impossível, quando temos a sensação que caminhamos sempre para o lado errado e já estamos perto de desistir, a esperança renova-se, o sorriso volta a dar brilho ao nosso rosto e o olhar não deixa margem para dúvidas. O turbilhão de emoções é avassalador. Tudo parece irreal, daquilo que só acontece nos contos de fadas. A aceitação vem pé ante pé, ou antes sempre com um pé atrás. O medo de falhar de novo multiplica-se 10, 100, 1000 vezes. A resistência é enorme e passamos a dar relevo ao que não importa e a ignorar o que é realmente importante. O amor, de novo o amor. Por mais reservas que possamos ter, por mais medos que assolem o nosso pensamento, por mais que nos custa acreditar que o amor volta a acontecer, temos de baixar as nossas defesas e permitir que essa invasão, essa intromissão, esse festim de emoções tome conta de nós e nos faça sentir vivos e gritar: o amor vale a pena.
O amor é a força que rege o mundo? É. E é por isso que vale a pena? Não é o dinheiro, não é o amor. Pode haver dinheiro, pode haver... há pessoas que têm fortunas e são completamente infelizes e não amam e não conseguem ser amadas. Eu acho que, de facto, o amor é o motor de todas... da nossa conduta no dia-a-dia e que faz girar o mundo. Não sente que estamos numa época, digamos assim, em que a sociedade banaliza o amor, em que o amor é um contrato entre duas pessoas e que eventualmente acaba por se desvanecer e que não interessa muito manter esse amor aceso, o que interessa é ter uma vida a dois, independentemente do que isso signifique? Sim, esse é um tema que eu abordo com frequência nas minhas redes sociais, porque de facto tudo hoje é muito descartável. Nós estamos, tanto se pode estar numa relação, seja um casamento, uma relação a dois, de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 anos, a vida toda, mas a ligeireza com que hoje se destrói uma relação é assustadora, porque ninguém quer compromissos que lhe atrapalhem a sua vidinha particular. Ou seja, porque assumir um compromisso a dois é muito... não é só partilhar o bom da vida. O assumir o compromisso a dois é partilhar tudo o que compõe aquele aglomerado familiar, seja um casamento, seja uma relação agora mais de uma vida a dois, que não têm que ser casados, mas de facto esse desinteresse, porque no fundo há um desinteresse pelo outro. Nós estamos aqui porque nos dá jeito, temos a casinha, temos o gatinho, temos um filho ou não, porque já não se arrisca muito mais do que um filho, mas quando não der jeito vais embora, mas assim com uma facilidade enorme. Isso preocupa-me, sim. Mas acredita que ainda existe? Sim, no amor para toda a vida. Eu costumo dizer, porque agora há muito essa forma de... não, isso não existe. Até estas teorias mais modernas de que o amor não é para toda a vida, mais as teorias da esquerda e não sei o quê, eu digo, não, o amor é para toda a vida. Quando eu amo, eu não vou dizer, não, eu amo até amanhã, ou amo até depois da manhã, ou até à semana que vem. Não, eu amo para a vida toda. A vida, os percalços, a outra pessoa é que pode alterar esse percurso, mas à partida é para a vida toda. Nem que seja um dia só. Vamos então falar mais uma vez, ou melhor, ouvir mais uma vez o que os nossos ouvintes têm para nos dizer. Eu estou espantado, também estou a ser ouvinte, não é? 21 horas e 53 minutos aproximadamente em Portugal continental e na Madeira, menos uma nos Açores. Se só agora se ligou à Rádio Mira, esta é mais uma emissão, é a 4ª do programa A Conversa Com, produzido e realizado pela Joana Veríssimo. A Elsa Mendes, boa noite para a Elsa, diz: meu amigo, portanto é lógico que se dirige ao seu Cândido. Meu amigo, estou à espera que saia o novo livro com grande expectativa. Felicidades e muita inspiração. Obrigado. Fernando Madeira também está por lá. Boa noite, eu sou Fernando Madeira. João Ramadas diz que estou a adorar esta emissão, Sr. Cândido. Não o conheço, mas estou a adorar as suas palavras. Obrigado. Desejo-lhe as maiores felicidades e sucessos. Joana, não tenho palavras para descrever sobre ti. És uma caixinha de surpresas. Obrigada. Eu também tenho direito a um comentário. Jorge, continua a dar estas oportunidades aos jovens que amam esta área. Continuação de boa noite a todos. São as palavras do João Ramadas, que eu também envio um grande abraço para ele. Júlio Saramago também está por lá. Boa noite para o Júlio. Isto quando estamos a 5 minutinhos das 22 horas. Vamos então continuar. Como já disse, lê muito. Qual foi o primeiro livro que leu? Eu não tinha idade ainda para ler esse livro, mas consegui raptá-lo, entre aspas, na biblioteca, que foi o Dom Quixote de La Mancha. Ainda muito pequenino, e depois li Guerra e Paz, também não era para a minha idade, li Canhões de Navarone, pronto, era o que estava na altura mais acessível.
Que livro está a ler atualmente? Atualmente estou a ler o último do Pedro Chagas Freitas, O Amor Não Nasce nas Árvores. Ler muito é essencial para que a escrita seja mais natural e rica. Sim, claro. Quem não lê não consegue escrever. Vou fazer-lhe agora algumas perguntas de resposta curta. Um cantor. É Freddie Mercury. Uma cantora. Tá. Uma cantora... eu estou entre a Madonna, pela exuberância dela em palco, e... sei lá... assim, no momento, fixei-me nesta. Ficamos com a Madonna. Ficamos com a Madonna. E ela representa muitas outras. Exatamente. Numa mulher só. Uma mania que tem enquanto escritor, quer seja reler dezenas de vezes para que não escapem erros, ter um tipo de letra preferido, ser exigente com o design, qualquer coisa. O defeito é reler muitas vezes. Uma banda. Tinha de ser os Queen. Qual é a música da sua vida? A música da minha vida... ia buscar Eu Tenho Dois Amores, porque são os temas que eu abordo nos meus livros, mas não. Eu tenho muitas músicas. Eu gosto muito de música country, ando ali por essa área e há muitas músicas que eu gosto. Portanto, não consigo eleger uma que seja aquela música da minha vida. Uhum. Mas gosto muito destes autores modernos, mais novos, que estão agora aí a dar cartas na música. Uma fonte de inspiração. A vida. Um escritor. Pedro Chagas Freitas. Uma escritora. Eu li a Lansol, como é que ela se chama? Escapa-me agora o nome da escritora. Mas ela tem muito, vai buscar muito o texto, muita passagem nos livros dela ao cotidiano. É isso que eu também procuro nos meus textos. Um livro que tenha marcado? Marcou-me, não... Recentemente alguns marcaram-me muito, mas eu não consigo esquecer o Dom Quixote de La Mancha. Já o li por 2 vezes e vi o filme agora há 15 dias atrás, e continuo apaixonado há um outro, que é o Conde de Monte Cristo também. Foi aquelas histórias que agora não fazem tanto sentido, mas na altura eram arrebatadoras. Um sonho que já concretizou? Escrever um livro, fazer um filho e plantar uma árvore. São 3 sonhos. E um sonho que lhe falta concretizar? Escrever o próximo este ano. Que conselho daria a quem quer seguir carreira na escrita? Tem que ler muito, tem que trabalhar muito, tem que recomeçar sempre que desistir, porque a desistência é um dos fatores mais predominantes na vida do escritor. É a vontade de desistir. Muitas vezes o texto não sai, ou quando sai, não sai como nós queremos. Então exige muito trabalho, muita leitura, tentar sempre que se falha, porque a vida é assim mesmo, e na escrita mais ainda. Uma frase. Escolhi ser feliz desde menino. Um filme. Um filme, que me marcou muito foi Direito de Nascer, que só será recordado por pessoas com 60, 50 e tal, 60 anos. Se pudesse apresentar o seu novo livro a ser lançado este ano em qualquer lugar, qualquer livraria, qual é que escolhia? Eu ia para o Porto, para Lelo. Qual a sua primeira memória de infância? A minha primeira memória de infância era andar numa giga de vime, a ser arrastado nos campos pelo meu pai e pela minha mãe enquanto eles andavam nos trabalhos agrícolas. O que é que o faz feliz? A vida. O dia-a-dia, viver o dia-a-dia. O que é que não suporta? A hipocrisia. Qual foi o momento mais marcante de toda a sua vida? Pela negativa, o falecimento do meu pai, porque lidei muito mal com isso. Ele tinha 56 anos. Pela positiva, o nascimento dos meus filhos. Um talento que gostava de ter?
um talento que eu gostava de ter. Eu gostava de aprender a tocar viola. Uma coisa que lhe disseram e que não esquece. Que me disseram e que eu não esqueço. Que não vou esquecer nunca. És um gandula, porque eu andava a roubar fruta e levei com uma vara do dono da quinta. Que lições aprendeu com a vida e com as pessoas que o rodeiam e que mantém como valores base? Que não vale a pena nós aspirarmos a muito, porque a vida dá-nos tudo o que nós precisamos para sermos felizes. Portanto, não vale a pena termos grandes ambições, porque se nós formos coerentes connosco próprios e trabalharmos no dia a dia para alcançarmos os nossos objetivos, a vida dá-nos tudo o que nós precisamos para sermos felizes. Qual é o seu lema de vida? Ser feliz. Enquanto leitor, qual é o seu estilo literário preferido? Eu gosto muito de autobiografias, apesar de não... se calhar vou fazer a minha também, mas por enquanto leio muitas autobiografias, porque eu procuro, lá está mais uma vez a minha curiosidade, eu procuro ir saber como é que ele chegou ali e por onde é que ele passou. E é isso que me leva a gostar das biografias. Essencialmente é isso. Quem quiser acompanhar o seu trabalho, saber mais sobre si, ler textos seus, saber onde pode comprar os seus livros, onde é que o pode seguir? Pronto, estes dois, o primeiro livro está esgotado, portanto já não vale a pena encomendar. O segundo ainda tem um lotezito com 100 e poucos. Podem encomendá-los através do Facebook, do Instagram, do Twitter e do LinkedIn. Procuram Cândido Aroca e aparece ali logo uma lista enorme de páginas onde podem aceder para comprar o livro. É então fácil encontrá-lo. Vamos então à pergunta final, que é a pergunta da praxe do programa. Se pudesse conversar com qualquer pessoa, viva ou morta, portuguesa ou não, quem é que escolhia e porquê? Eu acho que trocava tudo para falar com o meu pai. Se me dissessem, escolhe uma prenda para ti, a melhor coisa que te poderíamos oferecer era falar com o meu pai, porque ele faleceu muito cedo, eu tinha 24 ou 25 anos, e eu passei muito mal com a perda dele, porque ele era o meu mundo, ele não era o meu pai, ele era tudo o que eu precisava. Quando eu tinha um problema, por isso ainda hoje, quando eu tenho um problema, quando eu falava com o meu pai determinada coisa, ele, não faça assim, faz assado. E eu, intuitivamente, eu sou levado a ainda a respeitar hoje os conselhos que ele me dava em vida. E o que é que lhe perguntaria nessa conversa? Diria-lhe que eu amo muito, porque nunca lhe disse antes. Muito bem. Muito obrigada por ter estado presente. Desejo-lhe todo o sucesso do mundo nesta carreira literária e que o novo romance chegue depressa e tenha muito sucesso. E espero que um dia nos voltemos a encontrar, provavelmente se calhar já depois de 2 ou 3 romances publicados, e que corra tudo muito bem. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Vamos ouvir... Exatamente, temos aqui ainda a Raquel Costa, que diz que foi um excelente programa. Adorei, parabéns. Muito obrigado. Amigos ouvintes, no que me diz respeito, vou deixar-vos tranquilos. Continuem a acompanhar a Rádio Mira em www.radiomira.pt. Repito, foi um prazer enorme ter o Sr. Cândido aqui em estúdio. Muito obrigado. Joana, parabéns por mais uma grande emissão à Conversa Com. E deixe-te fechar a emissão. Obrigada a todos os que estiveram desse lado mais uma vez. Esta foi a 4ª emissão do programa À Conversa Com. Encontramos-nos de novo daqui a 15 dias com outro convidado e com mais novidades e talvez outros temas diferentes. Muito obrigada por continuarem desse lado e uma boa noite.